Vivemos em um mundo profundamente ferido por divisões. Temos divisões políticas, divisões aí de partidos de futebol, e aqueles que têm essas divisões, às vezes dentro de casa. Eu tenho meu irmão mais velho, que era do Atlético, e o meu pai do Cruzeiro. Eu lembro que quando tinha jogo, era até divertido ver. Tinha uma lata, eles pegavam as latas de 9 litros ali de óleo, vazia, e quando um time fazia ali o gol, o outro batia naquela lata, fazia barulho, derrubava quem estava no sofá. Quando o outro time fazia gol, pegava, derrubava meu pai, fazia barulho, e ali havia essa disputa, realmente, e há esses conflitos divertidos, mas também existem conflitos, haver disputas que não são engraçadas de forma alguma. Conflitos que, por vezes, têm estado nas famílias, nas redes sociais, entre vizinhos e até mesmo dentro das igrejas. E não deveriam haver, de forma alguma. Um preço altíssimo foi pago para que não houvesse divisões, mas para que fôssemos um só corpo, membros bem ajustados, para que servíssemos ao cabeça que é Cristo. Mas temos permitido por diversas vezes, não temos propagado a paz, mas permitido a discórdia. Certamente você já ouviu alguém dizer: quero viver em paz, entendendo apenas isso como ausência de conflitos. Mas Jesus Cristo nos chama para algo muito mais profundo e duradouro, uma paz que o mundo não pode conceder. Nós somos chamados a vivermos a paz que o Senhor, nosso Deus, propôs em Cristo Jesus. Nós fomos chamados a sermos pacificadores, e não apenas pessoas que vivem em paz. Agora tenho a paz, posso viver em paz, posso ter a minha vida. Não, fomos chamados ao serviço. Essas duas bem-aventuranças podem parecer opostas, paz e perseguição, mas Jesus nos mostra que quem vive a paz do reino, e reino aqui no Evangelho de Mateus é algo constantemente tratado, mas Jesus nos mostra então que viver o reino inevitavelmente enfrentará o ódio do mundo, pois o mundo, aqueles que vivem segundo os preceitos, segundo os padrões do reino, serão odiados, serão perseguidos, serão desprezados. Trevas e luz não se dão. Os montes sempre tiveram um papel marcante na história do povo de Deus. Monte Sinai, Monte Sião, Monte das Oliveiras, Monte Calvário. Mas hoje nós vemos nesse texto Jesus subindo ali ao monte, que nós não sabemos a localização exata, mas era um monte provavelmente nas imediações da cidade de Cafarnaum, e nós o conhecemos como o Monte das Bem-aventuranças, tratado assim primeiramente por Agostinho de Hipona, e essas bem-aventuranças, essas palavras que nos geram alegria. Moisés subiu ao monte para receber a lei, mas Jesus ali sobe ao monte para ensinar com perfeição, com autoridade. Jesus, que já tinha sido proferido por Moisés mesmo, Deuteronômio 18, versículo 15, que viria alguém superior a ele. O Senhor, teu Deus, suscitará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Jesus se assenta ali ao monte, como faziam os mestres, mas não era qualquer mestre, era o mestre dos mestres, era o Senhor dos senhores, para ensinar ali os seus discípulos, para ensinar aquela multidão, mas para nos ensinar também como igreja dele. O Sermão do Monte é o primeiro dos 5 grandes discursos no Evangelho de Mateus. Enquanto o Antigo Testamento termina com uma maldição em Malaquias 4:6, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Senhor nos chama então a esse regozijo, a essa profunda alegria, dessas bem-aventuranças, desse padrão, desse caráter dos filhos de Deus.
O ensino, então, nos começa com bem-aventurados. Mais que felizes, divinamente felizes, significa alguém aprovado por Deus, chancelado, carimbado, esse é meu. Somos propriedades do Senhor, somos filhos do Deus Altíssimo e devemos ter a cara do Papai do Céu. Assim como gostamos, não é? Nossa, você é filho do fulano? Sou. Nossa, é a cara dele. Ou a cara, né, da mamãe ali. Tem as características. Também aqui são nos falados que devemos ter as características. Não podemos ter algumas delas e outras não. Esse caráter deve estar todo na nossa vida. 8 qualidades que caracterizam um verdadeiro cristão. Quem pertence ao reino de Deus deve manifestar essas marcas, todas elas. Pois o Sermão do Monte não é um conjunto de regras externas, mas a descrição da vida transformada pelo Espírito Santo. Ou somos ou não somos. Ou temos o fruto do Espírito ou não temos. Ou temos esse caráter moldado pela ação do Espírito Santo ou não. É claro que não temos ele perfeito, a cada dia temos sido santificados, a cada dia temos sido trabalhados, a cada dia temos sido aperfeiçoados mediante a ação do Espírito Santo, através da palavra viva e eficaz em nossas vidas. Mas hoje gostaria então de ver essas 2 últimas verdades que caracterizam os filhos de Deus. Eles promovem a paz e suportam a perseguição, e isso com alegria. Em primeiro lugar, o Deus da paz e o chamado aos seus filhos. A paz tem origem em Deus. O nosso Senhor, Deus, é o Deus da paz, como nos fala, Romanos 15, 33. O mundo define paz como o silêncio das armas. Nós vemos aí algumas pessoas tentando gerar paz, mas a paz não é só o desarme, não é só parar com dar tiros de insultos. O problema da paz não está em quem tem mais poder ou menos poder. O problema está no coração do homem. O coração do homem tem que ser tratado. A reconciliação dos corações, que só pode ser efetuada pelo nosso Senhor. Com a queda do homem no Éden, todos tornamos-nos inimigos de Deus, mas Ele nos reconciliou em Cristo, 2 Coríntios 5,19. Por meio de Cristo, Deus efetuou a paz conosco, Colossenses 1,20. Somente quem foi reconciliado, então, pode também reconciliar a outros. Somente aqueles que vivem essa paz podem também propagar essa paz. Somos chamados para pacificar, devemos ativamente buscar a paz, seguindo a paz com todos, e até onde depender de nós, ter paz com todos os homens. Isso deveria começar na nossa casa, deveria começar na nossa igreja. Rixas bobas e tolas deveriam ser lançadas de lado. A intenção de Cristo nunca foi que sua fé fosse propagada pelo uso da força. Fogo e espada, pela imposição legal ou pelo fanatismo religioso, que se manifesta em inveja ou intolerância. A união com Cristo, embora traga paz com Deus pela graça, pode gerar conflitos e divisões humanas, mas não entre aqueles que conhecem a paz de Cristo, mas às vezes entre familiares que não aceitam, não concordam, não querem conhecer, não querem provar, não querem que alguém dos seus esteja propagando essa paz, esse amor, esse perdão, essa união em Cristo Jesus. E a consequência natural em alguém que proclama a verdade, aqueles que vivem no pecado, é tentar suprimir a verdade. E muitos desses têm sido mortos, até pelos seus. Vimos até nas Sagradas Escrituras, Paulo
que por algum tempo até tentou silenciar os cristãos, e achava estar fazendo isso, um serviço para Deus, ao matar e torturar e perseguir os cristãos. A verdadeira paz não é a ausência de conflitos, mas a presença de reconciliação. Essa discórdia não é culpa de Cristo, mas resultado das escolhas humanas. A missão divina sempre foi oferecer reconciliação e a verdadeira paz. Os filhos de Deus refletem seu caráter, têm que refletir o caráter do seu Pai. Serão chamados filhos de Deus. Jesus surpreende os judeus naquela época ao falar essa palavra Abba. Abba, papaizinho, uma palavra aramaica que tem um termo íntimo usado ali no recôndito, no íntimo do lar, para tratar como uma criança se dirige ao seu pai. Ser pacificador é refletir o caráter do nosso Pai do céu. Trazer reconciliação onde há separação e esperança onde há conflitos. O pacificador perdoa, reconcilia e cura relacionamentos quebrados. E não os gera. Não é meramente ser bonzinho, mas valente para enfrentar o conflito com o amor de Cristo. Paulo escreve aos Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E o árbitro é aquele que ali para o jogo e fala, está errado. E resolve a situação. É claro que não é pelos seus próprios padrões, mas pelas regras prescritas. A regra prescrita não está segundo a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos criou e nos salvou. Segundo essa regra, nós devemos buscar a reconciliação. Devemos ser como árbitros para gerar essa reconciliação entre as partes. Devemos nos esforçando, como Efésios 4:3, esforçando diligentemente para preservar a unidade, o vínculo, amarrar, atar, unir aqueles que estão em desacordo. Às vezes, ser pacificador exige confrontar o pecado, falar a verdade em amor e, se necessário, sofrer por isso. Até porque, quando tentamos reconciliar, podemos ser alvo até das duas partes em que estão em desacordo. Agostinho de Hipona tinha muito orgulho da sua mãe, a Mônica, sua mãe Mônica. Ele conta que, quando ela via dois em desacordo, falava sempre o melhor de ambos ao outro lado. E tudo que ouvia de bom sobre uma dessas partes, levava a outra. E tudo que ouvia de mal, calava-se, ou suavizava ao máximo quanto podia. E assim, dizia ele, a sua mãe conseguia, por vezes, reconciliar aqueles que estavam em desacordo. Quando há desentendimento, somos o combustível do conflito ou um instrumento de Deus para apagar o fogo. Temos sido incendiários ou bombeiros? O ser perseguido por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A perseguição é inevitável. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, segundo Timóteo 3,12. O pacificador ama a verdade, fala com amor, vive com mansidão. Mas os que vivem na justiça própria perseguirão aqueles que confiam na justiça de Deus. Isso é fato. O mundo odeia os filhos de Deus. O mundo odeia os súditos do reino de Deus. Esse mundo não é nosso amigo. Nós estamos aqui de passagem. Nós vimos na carta de Pedro que somos peregrinos aqui. Nós temos uma função, nós temos uma tarefa, e essa tarefa devemos desempenhar com zelo,
propagando as boas novas. Quão belos são os pés daqueles que anunciam, que proclamam as boas novas, as boas notícias. Mas certamente seremos odiados. Dietrich Bonhoeffer nos alertou sobre o perigo da graça barata, das boas novas que muitos proclamam, mas uma boa nova corrompida, que não as boas novas de Cristo. Existe também uma paz barata, pregada não pelas boas novas de Cristo, mas uma paz que o mundo tem buscado por si mesmos. Bonhoeffer foi um pastor teólogo luterano, um alemão, conhecido por sua oposição ao nazismo e por sua participação na resistência contra Hitler. Preso em 1943 e executado em 1945, poucas semanas antes do fim da guerra. Ele não esmoreceu, ele não desanimou, ele pagou o preço com sua própria vida. A perseguição é inevitável, se queremos viver o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deixou perfeito exemplo. Ele é a paz. Jesus é o maior exemplo de pacificador. A Bíblia o chama príncipe da paz, Isaías 9:6. Ele não apenas pregou sobre a paz, ele efetuou a paz. O pecado nos separa de Deus, mas Cristo veio e removeu essa barreira. Efésios 2:14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ele nos trouxe a paz. Quando ressuscitou, a primeira palavra que Jesus disse aos seus discípulos foi: paz seja convosco. Ele nos concedeu paz, ele concedeu descanso. Hoje nós adoramos ao Senhor, o primeiro dia da semana. Não fazemos no sábado, o Shabá, porque entendemos que o descanso nos veio pela obra de Cristo, pela sua morte e ressurreição. Ele pagou o preço. A culpa foi paga, a paz foi estabelecida, tudo foi resolvido. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. O problema não é a perseguição, é a falta dela. O problema não é se somos perseguidos, mas se temos tentado dar um jeitinho de sermos amados, queridos, aceitos pelo mundo. Nós não temos que querer, desejar ser aceitos, queridos, amados pelo mundo, mas aceitos, queridos, amados pelo Pai. O mundo deve nos odiar, como odiou o nosso Senhor. Nós não devemos buscar conciliação com o mundo, cultos ecumênicos, relacionamentos com pagãos, trevas e luz em acordo, de forma alguma deve haver no corpo de Cristo. Não somos odiados por orgulho, política, por questão de time de futebol, mas por fidelidade a Cristo, por causa da justiça, por minha causa, diz o Senhor. O discípulo sofre por se recusar a negociar os valores do reino. Além de Dietrich Bonhoeffer, existia um outro homem, um outro alemão, criado também por uma família luterana, filho de pastor luterano, neto de pastor luterano, Friedrich Nietzsche. E ele perdeu sua fé por volta dos seus 18 anos, tornou-se um filósofo, e ele definiu o bom como tudo que eleva o sentimento, o poder, a força, a vontade do homem. Ele escreveu o livro Anticristo.
ele condenou a ética cristã. Quando perguntado sobre o que era mais prejudicial do que qualquer vício, ele respondeu: simpatia, simpatia ativa pelo que é mal construído e fraco, o cristianismo. O cristianismo, ele disse, é fraco. Enquanto o mundo, na voz de Nietzsche, exalta o forte e despreza o fraco, Jesus abençoou o pacificador e o justo perseguido, mostrando que a verdadeira força do reino está na fidelidade, mesmo em meio à fraqueza, mesmo em meio à perseguição. Nosso Superman não disse, Deus está morto, mas na verdade o nosso super-homem é aquele que veio, que estava no alto céu, cheio de glória, majestade, mas se humilhou, veio servir. Ele se despiu de sua glória e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Sim, padeceu em sofrimento, em fraqueza, mas ressuscitou ao terceiro dia, triunfou perante a morte, esmagou a serpente e está assentado na glória. A atitude diante da perseguição não deve ser de tristeza. Até era comum entre os judeus que todo sofrimento, inclusive a perseguição, era sinal de desaprovação de Deus, pobreza, maldição. E ouvimos esse tipo de coisa hoje. Você está sendo perseguido, você está sofrendo, você está doente. Isso é maldição de Deus. Os amigos de Jó falaram isso para ele. Você deve ter pisado na bola com Deus. Você deve ter feito alguma coisa que o deixou irado contra você. Insultos, calúnias, perseguição são parte normal da vida cristã. Aqueles que vieram de nós foram lançados às feras, queimados e até cerrados ao meio. Ele não disse suportai, mas regozijai-vos, alegrai sobremaneira. Podemos perder tudo aqui na terra, mas o mundo não pode tomar aquilo que é nosso: o amor em Cristo Jesus, o amor em Deus, a paz que Ele nos concede. Grande é o vosso galardão nos céus. Alegrar-se na perseguição é crer que o sofrimento não é perda, mas é prova de pertencimento. Se o nosso Senhor foi desprezado, se Ele foi perseguido, se Ele foi rejeitado, Ele, o perfeito, o segundo Adão, que tudo fez de bom, o justo e justificador, foi rejeitado, certamente também o seremos. Esse galardão que nos aguarda não é por merecimento. Essas bênçãos que nos aguardam por sermos fiéis, um servo que serve, um filho que obedece ao Pai. Essas bênçãos que nós não entendemos muito bem o que são de fato, mas é algo maravilhoso que nos aguarda, não é pelo que nós fazemos. Não as fazemos para sermos salvos, mas uma vez que somos salvos, as fazemos. Receberemos essas bênçãos no reino. Qualquer pessoa, qualquer perda nesse mundo é insignificante diante do ganho na vida por vir. Finalizo com uma citação da poetisa cristã Lydia Baxter. Ela, enferma, limitada fisicamente, escreveu diversos hinos. E alguém, certa vez, perguntou qual que era o segredo da sua alegria, mesmo acamada, mesmo afligida por vários problemas de saúde. E ela disse: tem uma armadura muito especial, o nome de Jesus. Quando o tentador me faz triste, eu falo o nome de Jesus e esse inimigo não pode me atingir.
Ela foi quem escreveu ali a poesia que deu origem ao hino de número 164 do nosso cenário. Nome precioso, foi escrito por ela. Santo nome, incomparável, tem Jesus, um amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus. Nome bom, doce a fé, a esperança, não aqui, a esperança no porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança no porvir. Em um mundo que divide, o pacificador une, pois isso faz parte, deve fazer parte do nosso caráter. Em um mundo que persegue, o pacificador se alegra, porque dele é o reino dos céus. Os filhos de Deus são reconhecidos, não pelo poder que tem, que exerce, mas pela paz que semeiam e pela cruz que estão dispostos a carregar por amor a Cristo. Vamos colocar mais uma vez de pé.